A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. E nós estamos aqui na nossa lição de número 5, aonde nós vamos falar sobre a promessa de salvação. E a partir desta lição, até a lição de número 12, nós vamos estar trazendo a parte prática das promessas de Deus. Como aplicar essas promessas na nossa vida. Então é sempre importante você estar aí com a sua lição da escola bíblica em mãos, porque tem muita coisa boa pela frente, tá? Então, como já disse, o tema da lição de número 5 é a promessa de salvação, tá? E o que você precisa entender? Já de arrancada, você precisa aplicar isso na vida dos teus alunos. Que a salvação é um projeto de Deus que foi elaborado antes da fundação dos séculos, tá? E terá início, terá final, né, o término dele, só quando o Senhor encerrar todo o seu projeto, que está lá em Apocalipse 22, tá? E é bem interessante nós pensarmos na ideia de salvação, porque muitos dos pregadores e ensinadores, eles colocam a salvação como sendo o resultado da queda. Mas a queda não é a mola propulsora do projeto chamado salvação. Porque Deus, na sua onisciência, ele já sabia todas as coisas. Então ele prepara já para nós um projeto de redenção, de resgate da natureza caída. E como nós entendemos na Bíblia Sagrada, a salvação ela é um longo processo que começa nas eras infindáveis da eternidade passada e perpetuará por toda a eternidade futura. Por quê? Porque nós viveremos como salvos. E é sobre esta perspectiva que nós temos que olhar essa questão da nossa salvação. Sabendo e entendendo que o Senhor Deus deu o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, segundo João 3,17, ok? O nosso textuário diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. Preste bem atenção. O que Jesus está dizendo aqui? Que viver sem Cristo é morrer. Morrer para o mundo é viver em Cristo. Ou seja, parte de uma decisão de viver uma vida de morte aqui para vivermos a nossa vida lá. Se nós vivermos uma vida de vivos aqui, nós morreremos e não chegaremos lá onde? Na eternidade, tá bom? A verdade prática diz assim: a promessa de vida eterna é a maior bênção divina que todo aquele que crê em Jesus, tá? Ou seja, a maior bênção que eu posso receber é a salvação. O restante são consequências desta vida de salvação. É consequência desta decisão por Cristo Jesus. Antes de nós continuar, deixa eu fazer um convite para você. Toda semana eu escrevo esse material aqui, é um subsídio, ok? Em que eu coloco todo o meu material, todo o pensamento que eu vou desenvolver aqui na aula, e ele está disponível para você, tá? Eu vou deixar um QR Code para você poder acessar o nosso link do WhatsApp. E nesse link do WhatsApp você pode pedir esse material. Vai estar aqui na descrição do vídeo e também vai estar no primeiro comentário afixado ali, tá bom? Então, por que entrar no grupo? Porque você recebe este material, certo? Nós temos outros cursos aqui no canal que nós vamos desenvolvendo e nós vamos passando para você aí no decorrer da semana, tá? E também todo dia eu posto um material como esse daqui, tá? Que é um cardzinho da leitura diária,
que ajuda bastante em você engajar os seus alunos na matéria. Também não se esqueça, se você já é nosso aluno, deixe ali um like, certo? Deixe um comentário, conte como Jesus te encontrou. Faz quanto tempo que você serve a Jesus? Eu nasci num berço evangélico, como nós falamos, certo? Meu avô era pastor, meu pai e minha mãe não estavam na igreja, mas meu avô era pastor. Mas eu fui ter o meu encontro com Cristo verdadeiro na minha juventude, tá? Mas sempre servindo ao Senhor, trabalhando na obra. Quando Jesus te encontrou? Tá? Deixe aí o comentário, conte para nós o testemunho de como Jesus encontrou você. Se você ainda não é nosso aluno, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda bastante ao YouTube entender que esse material é relevante e está alcançando e abençoando outras vidas, tá bom? Mas vamos lá para a nossa lição. O nosso primeiro tópico diz assim: promessa da salvação. Primeiro subtópico: uma maravilhosa salvação. Eu gosto muito da nossa leitura bíblica em classe, tá? O Evangelho de João, capítulo 3, mas eu gosto sempre começando do 14. O pessoal gosta de João 3,16. Eu amo João 3,16. Mas eu gosto desse versículo 14. Por quê? Porque nesse versículo 14, Jesus faz a junção do Antigo e do Novo Testamento. Ele pega dois momentos e funde em um versículo. O que está escrito em João 14? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Neste texto, o Senhor faz a ligação dos antigos escritos, citando Moisés, e ele faz isso muitas vezes, certo? Pegando vários textos do Antigo Testamento e aplicando na sua vida. Tá? Então isso vai fazer o quê? Vai fazer que a audiência dele, principalmente a audiência daquele tempo, certo? Compreendesse o que ele estava querendo falar. Então o que ele faz? Ele vai dizer, ó, assim como Moisés. Opa, Moisés é a lei, Moisés é o grande profeta, levantou a serpente do deserto. Opa, eu lembro da história, que quando eles desobedeceram a Deus, provocaram a ira de Deus e Deus mandou as serpentes abrasadoras. Tá? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí ele vai dizer o quê? Ele começa a dizer que o Filho do Homem, como ele vai morrer, certo? Vai morrer como? Sendo pendurado em um madeiro, tá? Então é muito importante nós olharmos desta forma, tá? E o que a continuação do texto diz? Que todos aqueles que olhavam para a serpente de metal, né, Neustã, né, nós vamos ter lá em 2 Reis, Neustã, todos aqueles que olhavam para aquela serpente de metal que o Senhor mandara fazer, eles eram curados. Mas veja bem, por que o Senhor mandou fazer aquela serpente de metal? Porque o povo clamou, o povo peca, desobedece a Deus, sofre as consequências, clama a Deus e Deus envia salvação. É o que aconteceu. Eles pecaram, o Senhor mandou a serpente abrasadora, eles clamaram misericórdia e o Senhor mandou que Moisés fizesse a serpente de metal. Essa serpente de metal, ela é colocada numa haste de madeira e todos que olhassem para ela seriam sarados. Tá? Da mesma forma, todas as vezes que o pecador olha para a cruz, ele alcança salvação e redenção. Se você for lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos de 34 a 44, você vai ver a história dos dois ladrões que estão sobre a cruz. Os dois ladrões, ambos criminosos, ambos mordidos pela serpente do pecado, mas um deles olha para o seu lado. E o que ele vê? Ele vê Cristo também.
Aonde está Cristo? Cristo está levantado no madeiro. E o que ele faz? Ele clama misericórdia para o Senhor. Ele pede que o Senhor tenha misericórdia. Ele pede salvação. E o que Jesus diz? E eu afirmo a você que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o Senhor redime o pecador. Tá? Então a imagem da serpente é muito viva e muito importante. Tá bom? Viu? Se eu tô te ajudando, não esquece de deixar o teu like. Tá? Deixa o like, se inscreve no canal, isso nos ajuda bastante. O subtópico 2 vai falar sobre a obra da salvação. Preste atenção, a redenção, conforme a Bíblia nos ensina, é o processo pelo qual Deus, por meio de Cristo, resgata a humanidade perdida do pecado e da condenação eterna. Essa redenção envolve o pagamento de um preço, o sacrifício de Cristo, para libertar a humanidade da escravidão e reconciliá-la com Deus. Todo sacrifício, toda pena precisa ser paga. O apóstolo Paulo, em Efésios 1:17, vai dizer assim, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Isso significa que por meio de Cristo nós somos comprados e libertados do poder do pecado e da morte. É por causa disso que a salvação oferecida por Deus é fruto do seu amor e da sua graça, certo? A obra redentora do Calvário, ela também vai trazer para nós uma transformação completa, aonde eu, Emerson, sou justificado, santificado e um dia serei glorificado. Isto tem a ver com a redenção, que não é apenas uma mudança geral, mas é um processo contínuo em que o Espírito Santo age na minha vida, na sua vida como crente, para nos moldar à imagem de Cristo. Então, a obra da redenção é a maior demonstração do amor divino que nos liberta e nos dá uma nova vida e esperança eterna em Cristo. Então, esta obra da salvação, ela é muito maior do que simplesmente uma placa, do que simplesmente um movimento. A obra da salvação está diretamente ligada à minha vida e obediência ao Senhor. E o subtópico 3 vai falar sobre o Salvador. Esta palavra Salvador, ela vem do grego soter, que significa libertador, salvador, preservador, conservador. E ela é usada para com Deus e também para com Jesus. E eu tenho aqui no PDF, deixa eu achar ele aqui, mas eu tenho uma série de versículos, tá aqui, tá? Eu tenho aqui uma série de versículos que você vai poder usar na sua aula de escola dominical. O que você tem que frisar para o seu aluno? Que esta salvação, ela é incondicional. É uma obra da graça, tá bom? O nosso subtópico 2 vai dizer assim, a promessa de salvação. E nesse texto, certo? Nesse tópico, nós vamos usar 3 pontos. Justificação, regeneração e santificação. Os 3 pontos, eles acontecem imediatamente no momento que você toma a sua decisão por Cristo. É automático. Você tomou a sua decisão por Cristo, justificação, regeneração e santificação acontecem. Mas lembre-se, isto é um processo. Nós estamos sendo o quê? Moldados, trabalhados por Deus. Outra coisa que eu preciso enfatizar para você é que a natureza da salvação, ela tem a ver com o direito de escolha. O homem escolhe se ele vai
viver com Cristo ou vai viver sem Cristo. Tá? Nós chamamos isso daí da doutrina da predestinação, certo? E do livre-arbítrio. A predestinação, certo? Aqueles que levantam essa bandeira, nós não somos assim, ele diz que o homem, uma vez salvo, sempre salvo. E o Senhor vai manifestando essa salvação durante a vida. Por exemplo, a pessoa nasce lá no mundo e de repente decide vir para a igreja, vem e vive a vida inteira na igreja. Outros estão na igreja, certa família da igreja, e decide não viver, porque esse não foi escolhido para a salvação. A predestinação fala da escolha de Deus, de quem se salva e de quem se perde. Normalmente eles falam só de quem se salva, mas tem mais a ver com quem se perde, porque quem se salva, né, na ideia dele já tem algo garantido. Agora, é uma pessoa boa, pode até estar na igreja, mas se não for escolhido para a salvação, a predestinação diz que ele está fora. Agora nós, assembleianos, arminianos, nós cremos o quê? No livre-arbítrio, na minha possibilidade, da sua possibilidade de escolher o nosso destino eterno. Isso quer dizer que eu escolho se eu serei salvo ou não. A salvação está ali. Cristo morreu para salvar todos. Todos podem ser salvos por Cristo. Mas eu preciso tomar a decisão se eu irei a Cristo ou se eu não irei a Cristo. Tá? E a partir do momento que eu vou a Cristo, 3 coisas acontecem: justificação, regeneração e santificação. A justificação é o ato de Deus declarar o pecador arrependido como justificado, certo? Justo, sem culpa, sem dívida alguma, certo? E aonde está a base para isto? Está a obra de Cristo na cruz, certo? Ela não é alcançada por obras, mas pela fé em Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Tá? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu não alcanço salvação por méritos, eu alcanço pelo Calvário. Tá? E essa justificação, a culpa do pecado é removida e o crente é absolvido do julgamento eterno. Esse é um ato importante, imediato, certo? É algo que tem a ver com a justiça de Deus. E o que isso automaticamente faz? Isso traz a paz de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Então, a justificação é o ponto de partida para a nossa caminhada cristã. Um ato da graça divina, que o crente que aceita a Cristo, ele recebe perdão dos seus pecados e condições de viver uma nova vida com ele. O subtópico 2 vai falar sobre regeneração, que é o novo nascimento, certo? É a discussão, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos não consegue entender isso, porque no judaísmo é tudo por mérito, a salvação é por mérito. Você quer ser perdoado, você leva o seu cordeiro. Você quer um favor de Deus, você faz um voto. Ou seja, no judaísmo, a salvação ela é meritória. Por que você é salvo? Porque você é da descendência de Abraão, porque você é circuncidado. Agora no evangelho não. No evangelho é tudo pela graça, é uma ação do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher. Tá? Então nesse processo da regeneração, o velho homem ele é o que? Crucificado. E nasce uma nova criatura. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. A regeneração, ela marca a passagem da morte espiritual para a vida em Cristo, operada pelo Espírito Santo. Tá? Não se trata apenas de uma mudança moral, uma mudança externa, mudança de roupa, não. É uma renovação profunda da natureza humana.
A regeneração é o início da vida espiritual e marca o momento em que o crente recebe a capacidade de viver em santidade. Então veja só, você dobrou o seu joelho diante do altar, aceitou a Cristo. Primeiro, seus pecados são perdoados. Justificação. Você recebe uma nova natureza, você nasce de novo. Você abandona a velha vida, você nasce de novo. Isto é regeneração. E isto dá condições de vivermos uma vida em santidade. O que é santidade? Santidade é um processo contínuo. Ele começa no momento da conversão. Justificação e regeneração são imediatos. Acontece uma vez só. Agora a santificação, ela acontece todos os dias. Por quê? Porque é um processo em que eu sou separado do pecado e eu vou sendo trabalhado, vou sendo moldado à imagem de Cristo. Enquanto a justificação e a regeneração são instantâneas, a santificação é progressiva. Isso você pode ver lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Tá? Esse processo é realizado pelo Espírito Santo, mas ele também exige a cooperação de cada crente, que deve viver em obediência e comunhão com Deus. Veja bem, é um processo que começa quando? Na justificação, na regeneração, mas a santificação, ela continua. Ela tem a parte divina, que é o que nos concede o Espírito que nos santifica, o Espírito Santo que habita em nós e nos santifica, mas deve continuar conosco. Presta bem atenção no que o escritor aos Hebreus vai dizer. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha a expressão do escritor aos Hebreus, seguir, ou seja, eu tenho que seguir. O escritor aos Hebreus está olhando para o seu público, está dizendo, vocês precisam tomar a decisão de seguir, ou seja, continuar tendo paz com todos. E o que mais? Continuar vivendo em santificação, ou seja, é teu. Você precisa fazer. Para quê? Para você poder alcançar a presença do Senhor. Porque esta santificação, ela é marcada por uma ruptura, uma separação do pecado, para que nós possamos ter o quê? Pureza e maturidade espiritual. Tá? É por isso que lá em João 17:17 está escrito assim, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. E esta santificação, ela vai ocorrer na nossa vida em 3 tempos: passado, presente e futuro. Neste passado, a santificação é posicional, é o início desta carreira, quando acontece, é no momento da conversão. O crente é separado do mundo. Segundo, no presente, ela é progressiva, onde eu, Emerson, com a ajuda do Espírito Santo, busco viver em crescente obediência e santidade. Ou seja, esse processo, ele é diário, certo? Ele é diário, 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então é um processo diário de se afastar do pecado e andar de uma forma que agrade ao Senhor. E quando eu falo na santificação no futuro, certo? Eu estou falando da santificação completa, ou a glorificação. Quando eu, Emerson, após ser arrebatado, estarei livre do domínio do pecado sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estarei com o corpo glorificado à semelhança de Cristo. Viverei à semelhança de Cristo. Então,
a santificação no passado, momento da conversão, no presente, todos os dias abandonando aquilo que me afasta do Senhor, e no futuro, quando nós formos arrebatados e tivermos um corpo transformado. Tá? E aí nós já entramos no nosso tópico de número 3, que ele vai falar promessa e perseverança na salvação. Primeiro subtópico, a base da promessa da salvação é Cristo. Pronto, acabou. Certo? A centralidade da promessa da salvação é Cristo. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Pronto, acabou. Não tem outra. Certo? É através de Cristo que nós temos a certeza de salvação. Tá? É Cristo que nos fortalece, que nos ajuda. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 13 e 14, diz assim: em quem também vós estáis depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vamos abrir esse versículo. Em quem também estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Por que nós estamos em Cristo? Porque nós ouvimos e cremos no evangelho e tomamos a decisão de seguir a Cristo. Daí, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, esse aí tá um equívoco de muita gente. Esses selados não está falando do batismo com o Espírito Santo. Está falando com o selo de propriedade de Cristo. O que é o Espírito Santo de Deus em nós. Eu moro num lugar rural e todos os animais daqui da região têm a marca do seu dono. Pode ser um brinco, que é um pedaço de plástico amarelo, que tem a numeração. Pode ser uma marca a fogo, certo? Uma marca a fogo. Hoje, os mais modernos têm um chip, tá? Mas isso diz que ele tem um dono. Esses selados com o selo da promessa quer dizer que você tem um dono, certo? E esse dono cuida de você. E por que nós estamos selados? Porque esse selo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor de glória. Ou seja, este selo, esta redenção, certo? É o que? É o penhor. É algo que você deixa em garantia. O Espírito Santo é a garantia que receberemos a herança de Deus, certo? Aquilo que ele nos prometeu, tá? Então é muito importante nós pensarmos assim. Por outro lado, se nós temos a base da salvação em Cristo, nós temos um problema, que é o subtópico 2, a apostasia individual. A palavra apostasia tem origem no grego apostasis, que significa rebeldia, certo? Na Bíblia hebraica, ela é usada para referir-se a uma rebelião contra Deus, contra a lei e contra a fé de Israel, certo? No judaísmo, a apostasia é o termo usado para se referir à rejeição do judaísmo, tá? E é possível deserção do judeu para outra religião, certo? Lembra a perseguição de Paulo contra a igreja? Era por quê? Não é porque Paulo era ruim, Paulo era zeloso. E na cabeça de Paulo, aqueles irmãos estavam apostatando, desviando-se da fé. Então o que Paulo vai fazer? De uma forma errada e equivocada, é lógico, ele vai atrás dos irmãos, certo? Ele vai atrás dos irmãos. Então isso tem a ver com a apostasia, tá? Na língua portuguesa, apostasia tem vários significados. Mudança de religião, abandono da fé, em particular a cristã, abandono da vida religiosa, o ato de abandonar um partido ou uma opinião, tá? A apostasia, irmãos, ele está dentro do coração do homem. Mas quando este coloca todo o seu coração cativo diante de Cristo, o que acontece?
aquele desejo de rebelião é tirado e implantado dentro dele o verdadeiro desejo pelo Senhor, certo? E a Bíblia ela é enfática em advertir que nesse nosso tempo, o espírito de apostasia entraria no seio da igreja. Vai ler 1 Timóteo 4, 2 Tessalonicenses 2, certo? Mas veja bem, Jesus vai dizer assim, que se esse tempo não tivesse sido abreviado, ninguém salvaria, mas por causa dos escolhidos será abreviado. Mateus 24, 22. Ou seja, mesmo em tempos de apostasia, mesmo em tempos que a apostasia está assolando a igreja, o Senhor, ele cuida de nós, está abreviando, remindo o tempo para a nossa salvação. E o nosso terceiro subtópico diz assim, a promessa e a segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1 e 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Ou seja, Paulo queria ficar e fazer a obra, mas Paulo tinha o desejo de subir com Cristo, de ir ao encontro dele. E isso, irmãos, precisa ser também o meu anseio e o seu. Eu preciso ter o ardente desejo de subir no arrebatamento, de ir com Cristo. Por mim, eu ia embora agora. Não é nem terminar o vídeo e deixar a fita gravando aqui, né, o povo do anticristo terminasse. Mas eu também tenho o desejo de fazer a obra, certo? Eu tenho o desejo de levar outras pessoas a Cristo. Então, isto gera em nós uma expectação, certo? Uma expectativa de ir na presença do Senhor. O ensino do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e mediante ao relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. A certeza da salvação, a promessa e a segurança da salvação não está em mim, não está numa pessoa, não está em outro. Em quem está a certeza da salvação? Está na pessoa de Cristo, na pessoa bendita do Senhor Jesus. E por isso, irmãos, você, nós podemos ter a certeza. E nos nossos lábios, nós precisamos ter um cântico, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tá? Deus te abençoe, espero ter te ajudado. Não se esqueça, deixa o like, compartilha, comenta, certo? E se inscreve no canal. Deus abençoe, até a lição de número 6.